Fala galera, tudo bem? Professor Fábio Nacarrada, estamos na correção da prova de cabos 2021, uma prova muito tranquila, questões muito tranquilas de se resolverem, algumas, uma ou outra, umas 3 que exigiam um pouco mais de conhecimento complexo, várias questões estão ali nas minhas aulas do projeto Norma Minuto, que estão disponibilizadas gratuitamente no YouTube. Várias questões eu dei ênfase, olha, isso aqui vai cair na revisão, eu vou mostrar para vocês na revisão de cabos. E quem adquiriu o curso completo de cabos, o que foi pedido na prova foi o que eu enfatizei. Presta atenção nisso, o examinador gosta de perguntar e assim por diante. Vamos então para a resolução? Olha só, estamos aqui na correção de prova da prova de cabos 2021, parte de direito. Vamos começar na questão 31. No tocante à pena de morte, é correto afirmar que o Pacto de San José da Costa Rica possui a seguinte previsão. Vamos lá na alfa. Não se deve impor a pena de morte à pessoa que no momento da perpetração do delito for maior de 60 anos. Não, o que o pacto prevê, gente, é que não aplica a pena de morte quem for menor de 18 ou maior de 75, nem a mulher em estado de gravidez. A Bravo traz o seguinte: a pena de morte excepcionalmente pode ser aplicada a delitos políticos. É justamente delito político, crime de opinião, que o pacto veda, mesmo nos países que têm a pena de morte, aplicar essa pena capital em delitos políticos. Então é o contrário, né? Nunca delitos políticos. A Charlie, nos países em que não houverem abolido a pena de morte, essa só poderá ser imposta na hipótese de genocídio? Não, diz a norma. Nos países que não houverem abolido pena de morte, e se um dia forem instituir a pena de morte, ela só pode ser colocada em delitos mais graves. E a delta é correta, não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que a hajam abolido. Então, um estado tinha pena de morte, aboliu, ele não pode restabelecer, voltar atrás. Olha só, lembra? Foi passada em revisão essa questão, foi exatamente este quadro que eu coloquei, falando lá dessa parte de como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, como a Declaração do Pacto de San José de Costa Rica trata a questão da pena de morte, fazendo aí um quadro comparativo também com a Constituição, artigo 5º. Essa questão 32 foi passada na revisão de cabos. Olha só, nos termos do Código Penal, considera-se tentado o crime quando iniciada a execução. E aí, iniciou a execução, o que acontece? Olha só, alfa. Iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente e, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, porém você diminui de 1 a 2/3, corretíssima. Passamos também um quadrão do iter criminis na nossa revisão. Olha a Bravo. A Bravo ela fala de desistência voluntária, que não é tentativa. Na desistência voluntária, o agente pode, mas ele que não quer. Na tentativa, ele quer, mas não pode. Lembra esse macetão? E na Charlie, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ok, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída da metade? Não. A alfa lá, ela nos informa, né? Diminuída de 1 a 2/3. E na delta ela fala de novo que seria crime tentado a desistência voluntária. Não. Tentativa, o agente quer, mas não pode, porque circunstâncias alheias aparecem à vontade dele e impedem o resultado. E na desistência voluntária, ele pode continuar, nada o atrapalha, mas ele que não quer. Tentativa, quer, mas não pode. Desistência voluntária, pode, mas não quer. Então, ó, passada em revisão, vocês lembram desse mapa mental que eu fiz para vocês, explicando todo o iter criminis. Não tem como errar. Quem assistiu essa aula, não tem como errar. Vamos para 33. Assinale a correta, que contempla um crime contra o patrimônio de ação penal pública condicionada. Essa aqui, o pessoal do curso completo, que traz comigo toda a parte especial exigida no edital de cabos, vai lembrar que o crime patrimonial que tem ação pública condicionada à representação é o furto de coisa comum, ou seja, furto de coisa comum entre condôminos, entre coerdeiros. O crime é de ação pública condicionada, só vai se processar se as vítimas manifestarem sua vontade nessa ação pública condicionada. Aí o Ministério Público, o delegado poderão agir.
Vamos para 34, assinale a alternativa que contempla um crime contra a administração pública que possui a modalidade culposa. Agora é contra a administração pública. Então vamos lá, ó, na alfa, corrupção só admite o dolo. Prevaricação é só por dolo. Violação de sigilo funcional só por dolo. O peculato que admite a forma culposa quando o servidor público ele não comete o furto, ele não comete a apropriação indébita, ele não comete o desvio, mas ele com a conduta dele propicia que terceiro assim o faça. Então o servidor público que deixa a porta destrancada da sessão e uma terceira pessoa subtrai o computador, essa terceira pessoa responde por furto, o funcionário público por peculato culposo. Porque com a ação dele, ele propiciou que o terceiro cometesse o delito. Vamos para 35. Com relação à audiência de custódia prevista no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Então, olha a alfa. Decidindo o magistrado na audiência de custódia pela concessão de liberdade provisória ao preso, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, deverá determinar obrigatoriamente a fiança. Ô pessoal, presta atenção. Se o magistrado decidiu em conceder liberdade provisória ao preso mediante termo de comparecimento obrigatório, é porque o que se exige desse preso é que ele compareça obrigatoriamente nos atos processuais. É liberdade provisória sem fiança. Aí como que ele fala liberdade provisória sem fiança e deverá determinar obrigatoriamente a fiança? Então, não combina uma coisa com a outra. Bravo, se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada, ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deve denegar liberdade provisória com ou sem medidas cautelares acopladas à liberdade provisória. Então, gente, mesmo que tenha outras medidas cautelares acopladas, tem que denegar nesses casos. Essa é a correta copiar e colar do Código do Processo Penal. Charlie, a presença de advogado constituído ou defensor público em audiência de custódia é obrigatória. E Delta, após receber o auto de flagrante, no prazo de até 24 horas após a prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia. 24 horas e não 48 horas. Isso foi passado ali no curso completo para cabos, né? Dá uma olhada lá, né? Se o juiz verificar, eu circulei que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa, armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, tenha ela cautelares acopladas. Então, notem que é uma questão de média dificuldade, mas quem estudou ali com esse mapa mental, tranquilo. Vamos fazer a 36. Nos termos do Código de Processo Penal, não será admitida a decretação da preventiva. Em qual caso? Então, olha só, alfa. O réu ter sido condenado por outro crime doloso em sentença condenatória transitada em julgado é um dos casos de decretação da preventiva. Bravo, nos dolosos punidos com PPL máxima superior a 4 anos, também é caso de preventiva. Charlie, quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, quando esta não fornecer elementos para esclarecer, é também um caso de preventiva, mas tão logo faça a identidade civil, tem que soltar. Então, se fizer 1 minuto depois, já identificou, aí já tem que soltar dessa preventiva para a identidade civil. E a Delta é um caso que não se admite decretação de preventiva, ao contrário, é um caso de vedação, né? Não se pode decretar preventiva com a finalidade de antecipar o cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal. O pessoal que adquiriu ali, que viu, acompanhou o curso completo, dá uma olhada nesse mapa mental que eu tinha feito lá atrás, quanto às vedações de decretação da preventiva, né? O terceiro caso não se admite em decorrência, não será admitida com a finalidade de antecipação, né? O segundo caso ali, nesse mapinha mental que está circulado ali em vermelho. Muito bem. 37. Com relação ao crime de tortura previsto na Lei 9.455 de 97, é correto, ele quer a correta sobre o crime de tortura. Vamos dar uma olhada na alfa. A condenação pela tortura acarretará a perda do cargo, função e emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro da pena aplicada. Essa é a correta. O que está errado na Bravo? O crime de tortura é inafiançável, né, gente? Não cabe liberdade provisória com fiança. Charlie, o condenado pelo crime de tortura iniciará sempre o cumprimento da pena em regime fechado? Então veja que no caso de tortura imprópria, por exemplo, aquela em que o indivíduo não tortura, porém ele com o dever de evitar ou o dever de apurar, não evita, não apura, não vai iniciar no regime fechado. Isso aí eu já havia avisado em aula, né?
o pessoal do curso completo de cabos, que acessou a aula, lembra bem, daqui a pouco eu mostro. Delta, o crime é afiançável? Não, a tortura não cabe liberdade provisória com fiança, apesar de caber liberdade provisória sem fiança STF. Então olha só aqui, né, as restrições. O condenado por crime nessa lei, salvo a hipótese de tortura imprópria, que é de detenção, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Regime inicial fechado obrigatório foi declarado inconstitucional pelo STF, a não ser que o juiz veja motivos de iniciar no regime fechado, é que ele vai decretar que o início do cumprimento da pena de tortura deva se iniciar no regime fechado. Então entra na questão de todos os crimes que sejam apenados com reclusão, né? O juiz vai analisar, em regra, é o fechado, mas se tiver algum motivo que possa começar no regime mais brando, semiaberto, pode começar no semiaberto. 38. Considera a seguinte conduta: disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências em via pública ou direção a ela. É o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, né? Nos termos do Estatuto do Desarmamento, é correto afirmar que a referida conduta é considerada alfa, um crime apenado com detenção? Não, gente, o disparo de arma de fogo é de reclusão. Bravo, um fato atípico, pelo amor de Deus, disparo de arma de fogo é crime lá do Estatuto do Desarmamento. Antes era contravenção, agora é crime. É um crime inafiançável, olha só. No gabarito consta Charlie como correta, mas essa inafiançabilidade ela foi declarada inconstitucional pelo STF, pessoal. O examinador esqueceu de fazer a devida atualização. Então, tudo bem, no texto da lei consta que é inafiançável. Porém, o STF já decidiu que essa parte da lei foi declarada não é consentânea com a Constituição. E foi, né, o disparo de arma de fogo em via pública foi contravenção penal até o advento do Estatuto do Desarmamento, que transformou em crime apenado com reclusão. Então, olha só, aqui a fonte, né, site do Ministério Público de São Paulo. Por maioria de votos, os ministros anularam 2 dispositivos do Estatuto que proibiam a concessão de liberdade mediante pagamento da fiança, no caso de porte ilegal de arma, que é o parágrafo único do 14, e disparo de arma de fogo, parágrafo único do 15. Nesses 2 pontos foi acolhido o entendimento apresentado no parecer do MPF sobre a lei que apontou que o porte ilegal e o disparo de arma de fogo constituem crime de mera conduta que, embora reduzam o nível de segurança coletiva, não se equiparam aos crimes que acarretam lesão ou ameaça de lesão à vida ou à propriedade, tá? Então, a Charlie, tudo bem, a Charlie ela diz ali que, segundo o texto da lei, o que se pode afirmar de correto, e colocou justo como correto uma parte da lei que está declarada há muito tempo como inconstitucional pelo STF. 39. É correto afirmar que o PM que durante o serviço adentra clandestinamente em um imóvel, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas à lei, alfa, comete apenas um crime previsto no Código Penal? Não, gente, o crime de violação de domicílio é um crime geral aplicável a qualquer pessoa que invada um domicílio para pegar um pipa, por exemplo. Agora, para o servidor público, tem o crime de abuso de autoridade, que é específico, e a lei especial pretere a lei geral, tá? Bravo, comete um crime de abuso de autoridade apenado com detenção, é correta. Não tem crime de abuso de autoridade apenado com reclusão. Só lembrando, né, tem o livro pela Juspodium, Crimes Militares Extravagantes, que eu escrevi junto com o professor Coimbra, Cícero Robson Coimbra Neves, professor de todos nós, a parte do crime militar extravagante de abuso de autoridade. Tem também uma parte do professor Vilardi, Rodrigo Garcia Vilardi, sobre Estatuto do Desarmamento. Professor Abelardo escreveu sobre tortura. Professora Mariana Aquina, juíza federal do Juizado Militar Federal, escreveu sobre os crimes do ECA, junto com o professor Jorge César de Assis, enfim. E vamos lá, a Charlie não comete qualquer crime, mas apenas uma infração administrativa. Entrar na casa alheia, pessoal, fora das hipóteses constitucionais, nunca é crime, né, de abuso, ou servidor público. E D, comete um crime de abuso de autoridade apenado com reclusão? Não tem
crime de abuso apenado com reclusão, só detenção. 40. Nos termos do Código Penal Militar, com as alterações da Lei 13.491 de 2017, é correto afirmar que os crimes previstos na legislação, olha só, Alfa, penal comum e militar praticados por militar em tempo de paz, em situação de atividade, atuando em razão da função, somente serão considerados militares se afrontarem as instituições militares? Não, pessoal, aqui nesse caso, para afrontar a instituição militar e ser crime militar somente com essa condicionante, é para crime de inativo, né? Essa história de ter que afrontar de tal modo a instituição militar é para inativos, e a Alfa ela está falando praticados por militar, tá? Então, em situação de atividade. Então, não se aplica para o militar em situação de atividade. Essa história de ser de tal grau o crime, de tal afronta o crime que atente às instituições militares, é só para o inativo. Bravo. É correto afirmar que os crimes previstos na legislação penal comum e na legislação penal militar, praticados por militar da reserva em tempo de paz, serão sempre considerados crimes militares? Não, gente. Tem que verificar lá no nono 3 as condicionantes, a linha Alfa, Bravo, Charlie, Delta, para ver se o crime do inativo encontra tipificação no código, no artigo 9º 3 do Código Penal Militar, e ainda tem que ser de tal monta esse delito que afronte a própria instituição militar. Charlie, penal militar praticado por militar em tempo de paz e situação de atividade, estando em serviço, serão considerados crimes militares. Então essa aqui é a correta, pessoal. É correto afirmar, né, que os crimes previstos na legislação penal militar, praticado por militar em tempo de paz, militar da ativa, estando em serviço, serão considerados crimes militares, tá bom? E a Delta? Conforme a legislação penal comum, praticados por militar da reserva contra as instituições policiais militares, em tempo de paz ou de guerra. Então, gente, olha só, quando se fala dessa reforma da Lei 13.491 de 2017, ela não mexeu nos crimes militares em tempo de guerra. O artigo 10, o artigo 9 é tempo de paz, o artigo 10, tempo de guerra, permaneceu intocado com essa reforma da Lei 13.491 de 2017, que trouxe a possibilidade de transformar crimes militares aqueles crimes não previstos no Código Penal Militar, como, por exemplo, abuso de autoridade, crimes do ECA, crimes ambientais, crimes de trânsito e assim por diante. 41. Considere o seguinte caso hipotético. 2 PMs escalados na administração da OPM, sem qualquer ordem superior, deixam a sede da OPM e se dirigem até um bar nas proximidades e ingerem bebida alcoólica. Quando estão retornando para a sede da OPM, são surpreendidos por uma viatura da corregedoria. Apenas alicerçado nas informações contidas no enunciado e nos termos do Código Penal Militar, é correto afirmar que esses hipotéticos PMs cometeram qual crime? Então, primeiro, o enunciado ele deixa muito claro, atente-se ao que o enunciado traz de informação. Então, o enunciado, pessoal, ele não está falando que os 2 policiais militares que estavam escalados na administração, que deixaram a PM e foram até um bar e ingeriram bebida alcoólica, ele não está falando que os militares estão com odor etílico, voz pastosa, que estão cambaleantes, que estão desorientados, estão com desequilíbrio, fala desconexa, não está dando o enunciado indício algum de que eles estejam embriagados por terem tomado bebida alcoólica. O que o enunciado deixa muito claro é que eles abandonaram o serviço que eles estavam prestando e não tem problema nenhum esse abandono do serviço ser serviço operacional ou administrativo. O que importa ser um serviço de segurança, de vigilância ou análogo é no crime de dormir em serviço. O crime de dormir em serviço não configura se o indivíduo está escalado, a praça está escalada num serviço administrativo. Agora, o crime de abandono de posto ou de serviço antes de terminá-lo, não importa se é crime, se é um serviço operacional, de vigilância, de segurança, ou se é um serviço administrativo, o tipo penal abrange qualquer um deles. Lembra também, não importa o tempo que eles abandonaram, não importa se é 1 minuto ou 10 horas, o que importa é que eles se desincumbiram do serviço que lhes era afeto.
Então, ainda que o enunciado colocasse, tentem entender isso, gente. E isso está na aula gratuita do meu canal no YouTube sobre os crimes de dormir em serviço, abandono de posto e de embriaguez em serviço. Tentem entender isso. Ainda que o enunciado colocasse que eles saíram, deixaram o serviço, abandonaram o serviço por 3 minutos e foram beber, pelo enunciado da questão, como eles foram beber, esses 3 minutos foram suficientes para eles se desincumbirem. Não é o tempo de abandono que vai configurar o crime ou não, se liga. Isso está lá na nossa aula, volta lá no canal do YouTube que está gratuita, pode ir lá assistir, que você vai ver várias doutrinas e jurisprudências, tá? Então vamos lá, ó. Não é um fato atípico, tá? Eles cometeram apenas abandono de posto, tá bom? Não cometeram embriaguez em serviço porque o enunciado não nos dá elementos para assim definir, e a Delta ele fala que cometeram abandono de posto e embriaguez em serviço, mas embriaguez em serviço não dá, o enunciado não nos traz elementos para definir esse delito, correta, bravo, não cabe recurso, tá, gente? Olha aqui, você vai encontrar essa questão que eu coloquei lá no canal no YouTube, na aula gratuita, em que eu coloco aqui que o indivíduo, Cabo Antônio, protocolista do P1, atua no regime de trabalho expediente administrativo. Após assumir o serviço, protocolar documentos, dirige às 10 horas para o alojamento, retira a farda, veste com pijama, coloca abafador no ouvido, usa máscara, tapa-olho para inibir a claridade, põe um aviso na porta, não perturbe, PM dormindo, dormia tarde ontem, maratonando a série Star Wars. Sentindo frio no pé, ele coloca uma pantufa e cai em sono profundo. Às 11 horas, o oficial de dia ronda e flagra o cabo roncando, babando e balbuciando palavras, sonhando, indicando que ele sonhava. Após cutucar o cabo e chamá-lo em voz alta, ele acorda assustado. Tudo foi filmado, e a correta, gente, é a Delta. O cabo cometeu o crime de abandono de posto na modalidade de abandono de serviço antes de terminá-lo, que admite a consumação com abandono de serviço de natureza administrativa. Eu já tinha avisado você isso na aula gratuita do YouTube, que tá lá. Tá bom, gente? Eu não consegui assistir, então fazer o quê? Você perdeu uma questão, gente. Não tem recurso, tá? Vamos zerar 42? Nos termos do CPM, assinale a alternativa que contempla um crime militar que exige para sua tipicidade que a conduta ocorra diante de outro militar. Isso aqui foi uma questão para ninguém zerar, né? Nós estamos cansados de saber que é o desrespeito ao superior que exige que seja praticado diante de outro militar da ativa para consumar. 43. No que concerne a reincidência específica como circunstância agravante prevista na Lei Complementar 893 de 2001, é correto afirmar que, delta, a falta que tenha resultado em aplicação de advertência deve ser considerada para fins de reincidência específica, visto ser objeto de transcrição em registro de informações de punição para os oficiais ou nota de corretivo para as praças. Então, apesar da advertência ser verbal e não constar em assentamento individual, ela consta na nota de corretivo de praças ou no registro de informações de punição para oficiais e vai contar para reincidência específica. Olha, eu tirei um print aqui da tela do meu canal do YouTube, em que eu trago essa aula há mais de um ano, não, exatamente há um ano atrás, dizendo, advertência, Boletim Geral 143 de 2020, a falta que tem resultado em aplicação de advertência deve ser considerada os prefeitos de reincidência específica. Então, quem visitou ali o site, quem acessou essa aula que eu deixei gratuita há mais de um ano, conseguiu acertar essa questão, mas muito tranquilamente, apesar de ser uma questão complexa, há um ano atrás, o pai de Iná aqui já tinha avisado que ia cair. 44. Considera a seguinte hipótese: um soldado com 9 anos de serviço é submetido a processo administrativo disciplinar e durante a instrução completa 10 anos de serviço. Nos termos do RD, assinale a correta, e a correta aqui, gente, é bravo. Deve-se dar continuidade ao processo já instaurado sem qualquer prejuízo para a validade desse processo. Gente, presta atenção, tempus regit actum. Quando o indivíduo transgrediu, ele tinha menos de 10 anos, logo o processo é a modalidade PAD, processo administrativo disciplinar, tudo bem? E como ele cometeu a transgressão antes de ter mais de 10 anos de serviço, não vai transmutar para CD, continua no PAD, sem qualquer tipo de prejuízo. 45, nos termos da I-21-PM e no que concerne a cerimônia de valorização profissional, é correto afirmar que Charlie possui previsão de realização mensal na I-21. Gente,
Dá uma olhada na revisão. Olha só, Pai de Ná foi previsto, passado em revisão, no curso lá completão. Cerimônia mensal de valorização, olha o conteúdo mínimo, tem que ter PM do mês, ocorrência do mês, aniversariante do mês, despedida de veterano. É obrigatória, pode incluir outras comemorações e assim por diante. Pessoal, eu avisei que ia cair. Olha os meus 2 braços aqui, ó. 46. É correto afirmar nos termos da I-21 que nos casos de morte de policial militar em serviço ou no cumprimento do dever, será decretado o quê? O luto policial nos termos da ALFA, por oficial do posto de coronel, por 3 dias, e apesar de ser o coronel que está, vamos pensar territorialmente no CPA, só vai valer no BPMM ou no BPMI ao qual pertencia o falecido. Alertamos sobre isso? Como não? Olha aqui, ó. Eu avisei para vocês, não confundam o luto oficial e luto de finados, que sempre existiu, com o luto policial militar que foi inventado pela I-21-PM, tá? Oficial no posto de coronel, vale por 3 dias, apenas no âmbito da OPM que pertencia ao militar falecido. Quem avisa, amigo eu sou amigo de vocês, eu avisei. Vamos lá para 47 e 36. Conforme a I-36 é correto afirmar sobre afastamento trânsito. Então, a correta aqui é a alfa, né? Do soldado de segunda classe não será concedido quando a movimentação for no início, durante ou ao término do período de estágio probatório. Então, todas as demais, né? Por exemplo, a Bravo, poderá ser concedido mesmo quando a movimentação ocorrer para frequência de curso e estágios? Não. Charlie, poderá ser concedido quando o PM for classificado por efeito de nomeação? Também não. Delta, não iniciado será cancelado somente na hipótese de revogação da movimentação? Também não. Mais 365 dias sem usufruir também não vai poder usufruir o trânsito. Alertei sobre isso? Pô, eu fiz uma questão autoral exatamente sobre isso. Ó. Ele quer incorreto. Olha, Alfa, o trânsito não será concedido quando a movimentação for temporária ainda. PM classificado por reversão serviço ativo, por efeito de nomeação e reintegração, é correta aqui, né? Não é concedido. Olha, Bravo, o trânsito não será concedido quando a movimentação for por efeito de substituição. Verdade, não vai conceder. Charlie, o trânsito não será concedido quando for para frequência de curso e estágio? Exatamente, não vai ser concedido. Tá correta, Charlie. Olha a Delta. O trânsito não será concedido quando do início, durante o término do estágio probatório de segundo tenente QOS, aspirante, soldado segunda classe, ó, eu avisei, ó. Quem fez essa questão autoral minha, com certeza lembrou no dia da prova e acertou. 48. Assinar a alternativa correta no que concerne a licença para realizar estudos em caráter particular, para exercer atividade técnica em organização civil ou para tratar de interesse particular, que são as 3 LSVs. E a correta aqui é a Delta, gente. O PM, após 5 anos de efetivo exercício, poderá obter a licença sem vencimento ou remuneração para, em caso particular, entre outras hipóteses, aperfeiçoar seus estudos técnicos ou realizar estudos, ou também para tratar de interesse particular, ou para exercer atividade técnica da sua especialidade em organização civil, ou seja, atuar no mercado de trabalho. Então, olha aqui, quem assistiu a minha aula verificou aqui, ó, indeferimento de LSV, né? Aqui, quando vai ser indeferida a LSV, estar em desacordo com as normas, respondendo processo regular ou perante a justiça, comportamento mínimo bom, se o afastamento for inconveniente ao serviço, e o SSP que indefere pedidos de prorrogação. Então, notem, né, que essa questão aqui na alfa, ela fala, o PM só pode obter tal licença após 3 anos, não, após 5 anos de efetivo exercício. Aí a Bravo, após 5 anos de efetivo exercício, ok, o PM adquire o direito de tal licença, e seu pedido somente poderá ser indeferido na hipótese de mau comportamento, mas quem viu a minha aula ali, percebeu que era indeferimento se ele não estivesse no mínimo bom. Então, no regular já não dá para dar LSV, tá? Não é só no mal, não. Vamos na 49. Nos termos da portaria do comandante-geral que regula o regulamento OPD, é correto afirmar que, então, olha, Alfa, diante da impossibilidade da autoridade presidir a audiência de instrução e julgamento, ela deverá ser suspensa? Não. Ela será delegada, tá? Vai ser delegada e depois vai ser remetido para a autoridade decidir. Bravo, os depoimentos das testemunhas serão reduzidos na sua integralidade no termo de audiência pela autoridade, consignando todos os fatos relatados, tenham ou não relação com a acusação? Não é isso que a norma diz, né? Ela fala que deve ser um brevíssimo resumo
que vai para o papel do que as testemunhas falaram. Charlie, as perguntas serão formuladas pela autoridade competente, pelo seu acusado ou seu defensor, diretamente às testemunhas. Essa é a correta. E na Delta, o depoimento será prestado oralmente, sendo permitido a testemunha trazê-lo por escrito ou usar breve consulta apontamento. Então, trazer por escrito não, mas pode fazer consultas a apontamentos. Quem assistiu minha aula sobre isso, né, percebeu aqui que tudo isso foi esmiuçado na aula que fala sobre a questão da portaria que regulamenta o PD. Vamos na 50, nos termos do R5PM, Regulamento de Uniformes, é correto afirmar que são, entre outras condecorações, então, olha, Alfa, a medalha prêmio Challenge Coin. A Challenge Coin foi um negócio que ele não está previsto no Regulamento de Uniformes, é um negócio que trouxeram do exterior, a gente acha tudo do exterior bonito. É uma medalha que mandam fazer, aí você troca com outro polícia que tem essa medalha do batalhão dele. É isso, é um troca-troca de medalha, gente. É informal, é clandestino, enfim. Bravo, a ordem honorífica, medalha prêmio e medalha militar, essa é a correta. A Charlie, ela fala de Challenge Coin, e a Delta fala de diploma de honra ao mérito. Não, pessoal. Agora, lembra, quem fez a revisão, foi passado em revisão esse mapa mental que eu fiz sobre as condecorações. Olha os meus dois braços aqui, ó, o pai de Ná avisou que ia cair isso. Tá? Vamos para 51, nos termos da diretriz que fala sobre a NORSOP, é correto afirmar matriz operacional 2 é composta matriz 2. Olha, Alfa, pelo programa RP, o RP é matriz 1, pessoal. Tá? Olha, B, pelo policiamento preventivo e pelas ações táticas e apoios especializados, pessoal, a matriz 2, ela não tem policiamento preventivo. É Força Tática, BAEP, ROCAM, que está na Força Tática a partir de 2020, tá? E a matriz 2 não comporta apoio especializado. Apoio especializado é matriz 3, choque ambiental, etc. Charlie, a matriz 2 é de força tática, das quais fazem parte inclusive as ROCAM, ok? Pelos BAEP, além de outras estruturas, operações similares, eventualmente constituídas pelo Comando Geral. Se ele vier inventar alguma outra, territorial vai ser matriz 2. E a Delta está errada, porque ela fala que matriz 2 seriam CPAMB, etc, etc. Não, isso aqui é a matriz 3, que dá um nível de resposta 4. Vamos para 50. Ah, detalhe, essa questão da NORSOP, ela está na aula gratuita para cabos e sargentos, que eu coloquei há 3 semanas atrás. Deu tempo de sobra para todo mundo assistir. Estava exatamente eu explicando. Matriz operacional 1, 2 e 3, nível de resposta 1, 2, 3 e 4. Princípios e diretrizes básicas da NORSOP, tá? 52, nos termos da diretriz Força Tática, ele quer a correta sobre a equipe de Força Tática 4 rodas. Então, nós vamos lembrar antes que temos a Força Tática 4 rodas, Força Tática 2 rodas ROCAM e Força Tática Escolta. Ele quer saber sobre a Força Tática 4 rodas. Alfa, excepcionalmente, poderá haver alterações na composição ordinária quando do emprego em ações de controle de multidões, nos termos do M8PM, ocasião em que poderá ser composta por até 5 policiais, retornando à composição ordinária de 3 policiais, tão logo cessem as ações. Olha, Bravo, em circunstâncias ordinárias será composta por 3 ou 4 policiais? Não, gente, em circunstâncias ordinárias são apenas 3. Charlie, inclui-se na composição numérica o PM que esteja na condição de estagiário? Não, não se inclui. Você pode ter um quarto homem e estagiário. Só nessa hipótese vai ter um quarto homem em condições normais. E Delta, mesmo na impossibilidade de compor o S com o número 3, ou na falta de subtenente, o sargento efetivo vai atuar como apoio tático? Não vai, gente. Ele vai ser usado em outro policiamento preventivo que não apoio tático. Sem boina, sem braçal. 53. Sobre a diretriz RP. Olha só, Alfa, o programa RP é parte da matriz operacional 2? Não, gente, é matriz operacional 1. Bravo, cada companhia deve contar no mínimo com 4 patrulhas, pessoal. Mínimo 3, tá? Em sua respectiva subárea, que irão compor um grupo de patrulha. Aí, a Charlie. Deve ser mantida no mínimo 2 patrulhas operando em localidades que tenham grupo PM. Não, pessoal, uma patrulha não tiver grupo PM. E a Delta, durante o turno de serviço,
A patrulha poderá ser realocada por moto, RP 2 rodas, de moto para viatura 4 rodas e vice-versa, conforme as características do serviço e condições climáticas. Sim, tá na RP 2 rodas, começou a chover muito forte, vai para RP 4 rodas sem problema nenhum. Eu avisei que isso ia cair, tá lá, norma minuto, também tá no curso completo de cabos, tá, pessoal? Eu avisei. 54. Nos termos do programa escolar no que concerne ao regime de trabalho, é correto afirmar que, então, correto aqui, na alfa, deverá optar exclusivamente pelo regime 5x2? Exclusivamente não, porque tem escola que tem atividade de sábado, né? Bravo, poderá optar pelos regimes de trabalho 5x2 ou 6x1? Bravo, corretíssima. Nunca 24x48 e nem 12x36. Ou é 5x2 ou 6x1. Eu avisei também quem assistiu essa aula, né, sobre a diretriz força tática, está aqui o regime de trabalho, 5x2 ou 6x1, vedado 12x36. Vamos na 55. Nos termos do Programa de Policiamento Comunitário, é competente para deliberar sobre a instalação e desativação da Base Comunitária de Segurança Distrital. Cuidado, Base Comunitária de Segurança, que funciona 24 horas, com aquele efetivo policial, onde tem a necessidade diuturna, é o subcomandante. Mas Base Comunitária de Segurança Distrital, que é local, em municípios distritais, que o PM mora com a família, assim por diante, é o comandante do CPM ou do CPI, que vai ativar ou desativar. Também avisei, um comparativo de base comunitária de segurança e base comunitária de segurança distrital. E a primeira linha já começa dizendo quem é que ativa, quem é que desativa. Tá? Muito bem. 56. Nos termos da diretriz Programa de Policiamento de Trânsito, ele vai ser executado em que forma, pessoal? Alfa, na capital, pelas OPMs subordinadas ao CPTRAN, cujas estruturas estão vinculadas à matriz operacional 3. Pessoal que assistiu a revisão, lembra? Olha o mapa mental que eu fiz na revisão, prevendo que era muito provável que o examinador ia pedir isso, e pediu. Então, na capital, o CPTRAN vincula-se à matriz operacional 3, CPCs subordinados à matriz 1, preventivo, baixa índice. Na região metropolitana e no interior, o CPM e nos CPIs, essas patrulhas territoriais que fazem o programa trânsito vinculam-se à matriz operacional 1. E o CPTRAN e o CPRV ordinariamente atuam no nível de resposta 1, na atividade típica de policiamento de trânsito urbano ou rural, e excepcionalmente no nível 4, quando em operações e missões de apoio especializados a qualquer unidade de serviço. Esse mapinha mental eu passei na nossa revisão de segunda-feira passada. 57. A busca domiciliar sem mandado judicial somente está autorizada nas hipóteses da Constituição Federal e da OS da PM3. Extraordinária e preferencialmente com a presença de um oficial Charlie, oficial ou subtenente ou sargento, mesmo em período noturno, e somente estará autorizado se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Essa OS que fala sobre ingresso em flagrante, que tem que ter fundada razão baseada em justa causa. As jurisprudências do STJ estão nas minhas aulas de constitucional, estão nas minhas aulas dessa ordem de serviço, estão nas minhas aulas de lei de abuso de autoridade, na palestra que fizemos no TJM, está na palestra que fizemos na Escola Superior de Sargentos, tá bom, gente? Tudo lá no YouTube. 58. Com relação ao uso de dispositivos luminosos, faróis giroflex ou sonoros, sirenes e buzinas, a OS de 2018, ele quer a correta aqui, pessoal. Essa aqui muito tranquila, né? O uso de dispositivo luminoso deverá ocorrer somente à noite? Não, toda hora você vai usar, deixar ele ligado, tá bom, pessoal? O giroflex ali para chamar a atenção. Bravo, é proibido no período compreendido entre 10 e 6 da manhã o acionamento de sirene e buzina das viaturas para fins de teste. Para fim de teste não pode acionar das 22 às 6. Charlie, no tocante ao acionamento dos faróis, somente as viaturas caracterizadas e operacionais? Não, pessoal. As ADM também, nos deslocamentos, vão trafegar com farol baixo, luz baixa ligada, e se der emergência, vai acionar luz alta, se for necessário. Delta, quando da constatação de defeitos no funcionamento dos dispositivos luminosos ou sonoros de emergência das viaturas, o fato deverá ser comunicado de imediato ao comandante CIA? Não, ao comandante CIA não. Vai comunicar ao CFP, ao CGP ou ao oficial ou seção responsável pela manutenção.
59, nos termos do POP, que está no processo 10100, abordagem à pessoa a pé, assinale a correta. Então, na alfa, atender os solicitantes sempre que possível desembarcado? Não, é sempre desembarcado, pessoal. Não é igual nos Estados Unidos que o policial fica sentado lá e conversa com o indivíduo sentado, ou que o policial desce e não manda o indivíduo desembarcar. Não está assim ainda. Bravo. Aproximar-se dos solicitantes com a arma na posição sul, informando ao Copom e registrando tudo no RSO. Não, pessoal, veja bem. Depende da situação. Se for averiguação de pessoa infundada suspeita, você deixa a arma no coldre. Se for infrator da lei, você põe lá no terceiro olho, tá? Charlie, registrar as informações necessárias para contato com o solicitante em RSO. Essa aqui é a correta, que está mais consentânea com o POP. E Delta, informar o Copom quando as pessoas se comunicarem em idioma diverso da língua portuguesa, solicitando a designação de tradutor e intérprete. Aí o Copom vai mandar um tradutor e intérprete lá, pessoal. Isso aqui não está previsto de jeito nenhum, totalmente inviável. E lembra, ó, quem assistiu minhas aulas, sempre desembarcado aqui da viatura, né? E aí, temos ali os resultados esperados, tudo bem vinculado lá nas aulas. E a 60, nos termos do POP, do processo 10200, abordagem policial com viatura 4 rodas, assinale a alternativa que apresenta, entre outras, uma ação inerente à abordagem de pessoas sob fiscalização de polícia. Então aqui, a questão especificou que é sob abordagem de pessoas sob fiscalização de polícia. Não é sob fundada suspeita e não é a infrator da lei. É sob fiscalização de polícia, aquela mais tranquila, que não faz busca pessoal, que não tira a arma do coldre e assim por diante. Então, a correta é alfa. Os policiais militares se posicionarão de maneira semi-desembarcada, com as portas da viatura abertas, motor ligado e a arma no coldre. E aí vocês lembram aqui, né, os 3 tipos de abordagem, né, que eu trouxe lá nas minhas aulas. Abordagem sob fiscalização de polícia, sob fundada suspeita e abordagem de infrator da lei. É aquele mapão mental macetoso que eu sempre faço para vocês, tá? Então, notem, pessoal, já finalizando aqui, que foi uma prova realmente muito tranquila, muito sossegada. Umas 2 questões mereceram, assim, uma maior complexidade, mas quem acessou as aulas respondeu tranquilamente, porque eu fui avisando, né? Olha, isso aqui vai cair, isso aqui vai ser muito exigido, e assim por diante. Tá bom, pessoal? Boa sorte a todos. Não esquece de curtir, se inscrever no canal para não ficar de fora das novidades. O simulado, façam um simulado, porque ele, no simulado que eu fiz, está disponível lá no YouTube também no meu canal. Você tem o Google Formulários para responder o simulado. Eu atualizo o Código Penal em 2021 e ainda estamos com as inscrições abertas para o concurso de sargentos por pouco tempo, tá bom, gente? Até mais!